Oi pessoal, meu nome é José Henrique Artigas, eu sou professor de Ciência Política da Universidade Federal da Paraíba e estou aqui hoje a convite da Shellen Galdino para falar um pouco da conjuntura política na qual nós nos enredamos. Uma conjuntura política muito difícil, nós estamos atravessando a maior crise política, econômica, social e institucional da nossa história e, claro, os desafios para o futuro são imensos. As perspectivas são bastante imprevisíveis. Há algumas políticas já anunciadas pelo candidato eleito à presidência da República que já estão criando bastante conflito entre os grupos hegemônicos no país. Também vem causando bastante conflitos em relação à academia e esses conflitos só tendem a aumentar. Um dos debates que vem marcando as discussões sobre a política nacional, e esses debates eles estão acontecendo dentro do país e também fora do país, como a gente destaca pelas manchetes e pelas matérias de toda a imprensa internacional, é a questão da emergência de uma extrema-direita na América Latina e particularmente no Brasil, catalisada na figura de Jair Bolsonaro. Quando se fala em ascensão da extrema-direita, uma questão que vem à tona recentemente em função do avanço da extrema-direita em outros países do mundo é a questão do fascismo. Esse é um conceito polissêmico, é um conceito que permite várias interpretações. Muitas vezes ele vem associado às experiências históricas na Alemanha, de Hitler, na Itália, de Benito Mussolini, mas o fascismo é mais do que apenas um regime totalitário que se caracterizou na esfera da crise internacional, que se inaugurou a partir de 1929 e vai se aprofundar nos anos 30 na Europa e acabar redundando nesses modelos totalitários. É preciso entender que o fascismo é um regime de característica totalitária que apresenta-se em diversos lugares do mundo sob as mais variadas formas. E aqui na América Latina, ele também se apresentou em vários momentos da nossa história, particularmente quando da ascensão das ditaduras militares a partir dos anos 60 e dos anos 70. E para discutir sobre essa questão, eu vou procurar fazer uma pequena apresentação sintética do conceito de fascismo na América Latina, desenvolvido pelo professor Florestan Fernandes, um sociólogo da Universidade de São Paulo, considerado um dos mais importantes intelectuais da história do nosso país. Em 1971, Florestan Fernandes apresentou uma conferência, que depois foi publicada em livro, em que ele tratava do fascismo na América Latina, destacando especialmente as particularidades desse modelo fascista, que se apresentava muito diferente em alguns aspectos aqui na América Latina em relação àquele que havia graçado na Europa Central. O Florestan Fernandes, em 71, ele já indicava que diversos regimes autoritários ou ditatoriais na América Latina vinham associados a tendências fascistas e a características fascistas, características totalitárias. Em primeiro lugar, é bom separar um pouco o que é totalitarismo de autoritarismo e de ditadura. O totalitarismo diz respeito a uma hegemonia política de um grupo sobre as estruturas de Estado e o uso sistemático do Estado como forma de opressão das oposições e opressão das formas expressivas de crítica, quer seja através da imprensa, minimizando a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de organização, e também restringindo a ação dos partidos políticos. Todos os momentos em que se gestou um regime totalitário, que não necessariamente se organizou a partir de um modelo ditatorial, há alguns fascismos que não precisam de ditadura para se desenvolver. Há alguns fascismos que não precisam de um regime integralmente autoritário para se desenvolver. Elementos fascistas podem estar presentes em estruturas de democracias frágeis, de forma que há uma aparência democrática e uma essência efetivamente autocrática, efetivamente uma essência de exceção. Daí que surge também a noção de estado de exceção. Um estado de exceção ele pode ser próprio de um autoritarismo, de uma ditadura, mas sempre será próprio de um
totalitarismo, particularmente o totalitarismo que graçou historicamente na América Latina e que agora se revivencia com a ascensão da extrema-direita no Brasil e em outros países da região. Um fascismo que anda sempre junto com formas mais aprofundadas ou menos aprofundadas de violência, de opressão e de negação dos direitos, das liberdades e das conquistas sociais e tolerantes de uma sociedade que se moderniza rápido, entretanto de forma subordinada, como é a sociedade brasileira, o Estado brasileiro e também na América Latina. Em primeiro lugar, para pensar as características próprias do fascismo na América Latina e no Brasil, nós precisamos, antes de tudo, entender que os países da América Latina eles não podem ser pensados enquanto países plenamente soberanos. São países que historicamente marcaram-se por uma profunda desigualdade social e foram também marcados pelo colonialismo. Esse colonialismo deu ensejo a sociedades e a estados subordinados aos interesses das grandes nações soberanas e industrializadas do mundo, sujeitos ao neocolonialismo e ao imperialismo, de forma que as suas políticas internas não podem ser pensadas dissociadas das perspectivas internacionais de subordinação e dependência. A dependência característica do Brasil impõe que as suas políticas macro, sejam as macropolíticas institucionais de Estado, sejam as políticas macroeconômicas, sejam ancoradas numa associação imediata com os interesses do grande capital internacional e os interesses das grandes nações soberanas e hegemônicas internacionalmente, particularmente dos Estados Unidos. No Brasil, nós vivenciamos durante todo o século XX, assim como em todos os países da América Latina, um claro imperialismo norte-americano que conduziu a relações privilegiadas no âmbito econômico entre esses países latino-americanos e os Estados Unidos. Durante todo o século XX, os Estados Unidos foi a potência hegemônica e o principal parceiro comercial de todos os países da América Latina. Com a virada do século XX para o século XXI, essa situação começou a mudar. Em primeiro lugar, por conta da ascensão de governos progressistas de esquerda e de centro-esquerda na região, como Evo Morales na Bolívia, como José Mujica e Tabaré Vázquez no Uruguai, como Lula e Dilma no Brasil, como Rafael Correa no Equador, como Maduro e Chávez na Venezuela, como Michelle Bachelet no Chile e em outros países da América Latina, como a Argentina, com o casal Néstor e Cristina Kirchner. Em todos esses países, as políticas externas e as políticas econômicas nacionais foram alteradas. O padrão de subordinação e privilegiamento das relações comerciais com os Estados Unidos deram espaço ao multilateralismo, a relações cada vez mais intensas com os países do Cone Sul, com os países da América do Sul e também com os países da África, do Oriente Médio e da Ásia. Muitas das relações comerciais que o Brasil, a exemplo dessa característica que o Brasil vem traçando nos últimos 12, 15 anos, dizem respeito a relações comerciais com países que o Brasil jamais manteve um comércio intenso e regular. A exemplo disso, nós temos aqui na Paraíba, como maior parceiro comercial da nossa indústria, lembrando que a indústria exportadora paraibana tem em primeiro plano de exportação o minério, em segundo plano os calçados, particularmente as sandálias havaianas produzidas pelas indústrias de Campina Grande e João Pessoa. O maior parceiro comercial paraibano hoje são os países da África, particularmente Angola. Lembrando que há 20 anos atrás a Paraíba não exportava nem um centavo para a África. E o Brasil não mantinha relações comerciais com praticamente nenhum país africano. O mesmo aconteceu no que tange aos países do Oriente Médio. O Brasil passou a ter nos últimos anos uma relação mais próxima e dinâmica no que tange ao comércio internacional com os países do Oriente Médio e também com os países da Ásia, de forma que as políticas de vários países da América Latina abdicaram da relação preferencial com os Estados Unidos e passaram a imprimir relações externas e comerciais de caráter multilateral, privilegiando as relações com os países em desenvolvimento.
fruto dessas relações mais próximas de multilateralidade, o Brasil ganhou bastante destaque, sendo o país agregador de vários blocos econômicos e políticos de grande importância internacional. A exemplo do G20, depois transformado em G22, liderado pelo Brasil e que reuniu grande parte dos países em desenvolvimento no mundo. A exemplo do Mercosul, que reuniu Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e mais tarde a Venezuela. A exemplo da Unasul, que procurou orquestrar um acordo de caráter político, estratégico e militar entre os diversos países da América do Sul. E principalmente a exemplo dos BRICS. Os BRICS é uma associação entre Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul, que visa exatamente fortalecer as relações comerciais e estratégicas entre esses países, que juntos representam 60% de todo o mercado consumidor mundial. São as grandes nações que podem vir a sustentar uma nova forma de organização do comércio internacional e fortalecer estratégias não vinculadas aos interesses imediatos dos Estados Unidos. Em função desse panorama de ascensão da esquerda e da centro-esquerda na América Latina, da mudança do padrão comercial dos países, que durante todo o século XX tiveram os Estados Unidos como principal parceiro comercial, e hoje todos os países da América Latina, à exceção do México, em função do NAFTA, hoje nutrem maiores relações comerciais e têm como principal parceiro a China. Ou seja, mostrando com isso que os Estados Unidos perdeu muito espaço e muito poder político de interveniência nos países da América Latina desde a virada para o século XXI. Desde esse momento, os Estados Unidos, em função da nova configuração estratégica mundial, que caracteriza-se hoje por uma guerra fria multipolar, principalmente tendo como polos dinâmicos os Estados Unidos, a China e a Rússia, nessa nova guerra fria, e em meio a uma nova corrida armamentista, que nós estamos vendo cada vez mais intensa, os Estados Unidos passou a ter uma política mais agressiva no sentido da retomada dos padrões imperialistas que vivenciara durante todo o século XX em relação aos países da América Latina. Nesse sentido, ainda sob a gestão de Barack Obama, foi reativada a 4ª Frota Naval do Atlântico, a mais importante e mais poderosa frota de guerra naval dos Estados Unidos, que passou a disputar com o Brasil a hegemonia naval no Cone Sul e no Atlântico Sul. Em paralelo, nós tivemos uma aproximação entre os militares norte-americanos e os militares de vários países da América Latina, fortalecendo as bases militares na Colômbia, ampliando as relações diplomáticas e estratégico-militares com o Peru, e também incentivando formas de desorganização institucional em vários países que não seguiam a cartilha dos interesses norte-americanos, a exemplo de Honduras, do Paraguai e do Brasil, que vivenciaram recentemente, nos últimos anos, golpes parlamentares que destituíram presidentes progressistas e colocaram em seus lugares presidentes altamente envolvidos com os interesses norte-americanos. Não é mera coincidência o fato de que a embaixadora norte-americana em Honduras acompanhou e patrocinou o golpe naquele país, e logo depois do golpe mudou-se para o Paraguai, acompanhando e patrocinando o processo de golpe contra Fernando Lugo, e finalmente veio para o Brasil e deu guarida ao consórcio que se formou no Brasil e que acabou levando ao golpe e à destituição de Dilma Rousseff e à colocação em seu lugar de um grupo absolutamente integrado aos interesses norte-americanos, com uma política de subordinação antinacional. E isso mostra como os Estados Unidos têm o interesse de financiar a desestabilização de governos, e isso nós podemos ver também na Venezuela continuamente nos últimos 8 anos, pelo menos. Nós percebemos isso também na iniciativa de criminalização das grandes lideranças de esquerda e centro-esquerda na América Latina, a exemplo da criminalização do PT e da prisão de Lula no Brasil, a exemplo da criminalização dos peronistas e da tentativa de prisão de Cristina Kirchner na Argentina, da criminalização e tentativa de prisão de Rafael Correa no Equador, da tentativa de impeachment a Michelle Bachelet no Chile, da tentativa de impedimento do lançamento da candidatura presidencial de José Mujica no Uruguai,
E em meio a esse avanço das forças norte-americanas, nós tivemos já no final do ano passado, em novembro passado, a primeira operação militar conjunta na nossa história, entre as forças militares brasileiras, as forças peruanas, as forças colombianas, as forças israelenses e norte-americanas na fronteira norte do Brasil, na região amazônica, muito próximo, a poucos quilômetros da fronteira venezuelana. Pela primeira vez na nossa história, nós vimos operações militares com forças estrangeiras dentro do nosso território, reafirmando o caráter de subordinação das nossas forças armadas e dos nossos projetos estratégicos em relação aos interesses dos Estados Unidos. Também, claro, que esses interesses vêm sendo reforçados em vários aspectos, especialmente no aspecto econômico e no aspecto estratégico militar. No aspecto econômico, fica patente o interesse norte-americano na desestruturação de grandes empresas nacionais que davam guarida ao desenvolvimento interno, ampliando a absorção de tecnologia e fortalecendo laços econômicos com outros países, a exemplo de empresas que se tornaram multinacionais, com grande capital e capacidade de investimento, como foram, no passado bastante recente, as nossas grandes empreiteiras, como Odebrecht, Camargo Correia, Lix da Cunha, Andrade Gutierrez e outras. A destruição do setor de construção civil pesada no Brasil teve um impacto gigantesco no que tange às nossas possibilidades estratégicas de produção de infraestrutura e de capacidade tecnológica de produção de informação e de inovação que poderia catapultar a nossa indústria e também a nossa política estratégica de dissuasão. No que tange a Odebrecht, isso é ainda mais importante, porque a Odebrecht era a principal empresa a compor o consórcio responsável pelo desenvolvimento tecnológico nos últimos 30 anos de um projeto estratégico para o Brasil, no sentido da manutenção da hegemonia brasileira no Cone Sul e também da estratégia de dissuasão que, desde a Guerra do Paraguai, desde o século XIX, de 1870, vem marcando a linha principal da estratégia militar brasileira, que foi o caso do submarino de propulsão nuclear. Quando a Lava Jato prendeu o comandante Othon, o líder do projeto nuclear brasileiro, embotou-se a possibilidade de continuidade desse projeto estratégico brasileiro que garantiria a soberania nacional e a defesa não só da nossa área territorial marítima, não reconhecida pelos Estados Unidos até hoje, lembrando que nós entendemos na Constituição que as 200 milhas marítimas a partir do nosso território são propriedade brasileira, são parte do território brasileiro, e exatamente nessas 200 milhas marítimas é onde se localizam na plataforma continental as maiores bases de petróleo, é onde foram encontradas as maiores bases do pré-sal. Nós não temos a garantia de que os Estados Unidos manterão as nossas garantias territoriais, uma vez que não reconhecem essas 200 milhas náuticas como brasileiras. É claro que há um grande interesse dos Estados Unidos em limitar a capacidade estratégica do Brasil, garantir a defesa do seu território, do seu patrimônio, a defesa da sua soberania e principalmente dos seus recursos naturais. Para tanto, o desenvolvimento do submarino de propulsão nuclear seria muito importante. É um projeto de mais de 30 anos, que vinha avançando lentamente e que agora foi interrompido e começa a ser desestruturado. Esse é um grande projeto estratégico. Outros grandes projetos estratégicos no campo político-militar podem ser destacados, como o projeto do veículo lançador de satélites, a partir da base de Alcântara, no Maranhão. Esse veículo lançador de satélites era o principal projeto de desenvolvimento de tecnologia aeroespacial brasileira. E a base de Alcântara, a base de lançamentos de Alcântara, é a melhor base de lançamentos do mundo, que é a mais próxima da estratosfera e, portanto, envolve bilhões de recursos economizados